Quando Nick Fury, depois de segredos que ele roubou do antigo vigia, resolveu sussurrar uma verdade no ouvido de Thor, Thor, momentos depois, simplesmente deixou de ser digno de empunhar seu poderoso martelo Mjolnir, e isso fez com que o filho de Odin ficasse completamente destruído por dentro. Mas Thor, além de ser um deus de trovão, também é um guerreiro. E como um guerreiro, Thor não podia se permitir ficar daquele jeito lamentável para sempre. E foi então quando Odin recebeu a notícia dos seus corpos de que Midgard estava sendo invadida pelos gigantes de gelo. E Thor, mais ou menos, voou para ter empunhando seu lendário machado para deter os invasores. Enquanto do outro lado, uma senadora da Terra, uma mulher que por muitos anos viveu odiando os deuses e que agora convivia com os mesmos, estava morrendo de câncer. Mas mesmo ela estando muito doente, ela não conseguiu ignorar a voz na sua cabeça que a chamava sem parar. E foi então quando ela resolveu pedir para seu amigo Heidel lhe enviar para onde estaria vindo a voz, antes que ela voltasse à razão. E quando a mulher chega na Lua, ela se depara com Mjolnir largada na superfície da Lua. E depois de ficar alguns segundos encarando o martelo, a mulher conhecida como Jane Foster resolveu erguer o martelo e se transformando assim na lendária poderosa Thor. Jane. E agora? Quão poderosa é a poderosa Thor? Bem, depois que a Jane empunhou o martelo do Thor, ela não só passou a possuir os poderes do Deus do Trovão, como também passou a possuir uma forte conexão com o martelo e a entidade conhecida como a Mãe Tempestade, que estava selado no martelo do Thor. Ou seja, por causa dessa conexão, a poderosa Thor aprendeu a fazer certas coisas que Thor nunca conseguiu fazer na sua vida. Como por exemplo, a Jane poderia fazer o Mjolnir se mover feito um louco para fazer com que seus inimigos não saibam por onde ele vai atacar. E como também poderia fazer o martelo ficar parado num lugar só enquanto solta raios sem parar, criando assim algo parecido com uma parede, para impedir que certas pessoas vão para um certo lugar. E ela também citou que poderia criar portais dimensionais usando o Mjolnir. Fora que ela também pode invocar poderosos trovões para dobrar seres tão fortes como os gigantes de gelo. E mesmo estando longe do seu martelo, ao enfrentar um ser chamado Yod, Jane mostrou que pode se mover mais rápido que um raio. E como também pode agarrá-lo como se ela estivesse agarrando um bastão e usá-lo como uma lança. E momentos depois como um chicote. Algo que eu tenho certeza que você nunca verá Thor fazendo um dia. É verdade. A Jane também mostrou que pode ser tão rápido, mas tão rápido a ponto de conseguir operar várias pessoas ao mesmo tempo, antes que um tumor criado por um ser chamado Miséria explodisse em questões de segundo. E essa operação, de acordo com o Doutor Estranho, precisava de todo tipo de cuidado possível, visto que depois que abrisse o crânio, ela teria primeiro que evitar todos os nervos e tecidos cerebrais que ficavam aí feito uma espécie de sardinha. Ou seja, ela praticamente fez o impossível enquanto nem sequer tinha domínio dos seus poderes. E ao enfrentar Odin, ela foi capaz de se mover tão rápido quanto o pai de todos podia. E eles estavam se movendo tão rápido que só precisaram de apenas 2 socos para voar de Saturno até Júpiter. E a distância entre Saturno e Júpiter, quando eles estão mais próximos, é de mais ou menos 650 milhões de quilômetros. Ou seja, para eles conseguir cobrir toda essa distância em curto espaço de tempo, eles teriam que estar se movendo na velocidade da luz. Na verdade, eles teriam que estar se movendo várias vezes mais rápido que a própria luz. Thor também mostrou que possui uma pele quase impenetrável e uma alta resistência a ataques físicos. E é por isso que ela conseguiu continuar de pé mesmo depois de Odin acertar ela várias vezes durante o confronto dos dois. E é por isso também que ela conseguiu continuar de pé mesmo depois de apanhar tanto no confronto contra Destruidor. E ela também é muito forte fisicamente. É tão forte que pode nocautear um gigante de gelo com apenas um único soco. E é também tão forte que já conseguiu arrebentar com suas mãos uma porta de tripla camada de vibrânio e adamantium. Ou seja, ela poderia facilmente dividir ao meio o armador de Pantera Negra e o corpo do Logan. É mesmo? E quando uma ilha que estava sobrevoando a Manhattan foi transformada em ouro, a Thor sozinha foi capaz de erguer toda a ilha, impedindo assim que ela caísse na cidade. E depois ela foi capaz de voar com a mesma em direção ao Sol. E de acordo com uma agente da SHIELD, a força de impacto dessa ilha antes mesmo dela ter sido transformada em ouro poderia destruir facilmente toda Nova York. Fora que a Thor também já foi capaz de fazer Odin e Mangong sangrar com seus socos quando ela foi enfrentar os dois. Mas nada supera a força da martelada dessa mulher que já foi capaz de ferir Karlach, a Fênix e arrancar um dente do Mangong. 2000 anos depois. Aliás, você já ainda se lembra quando eu mencionei que o trovão do Thor pode viajar na velocidade da luz com extrema facilidade no vídeo do Hyperion? É claro! Então agora preste atenção, porque eu tenho total certeza que você vai querer ouvir isso. Quando a Thor foi colocada sobre uma situação onde que ela teria que apagar uma supernova que estava prestes a matar bilhões de seres, ela invocou um relâmpago que se esticou de uma galáxia a outra, sacudindo assim o mundo que estava a meio universo de distância com seus trovões, e isso em questões de segundos. Ou seja, para o seu relâmpago conseguir cobrir toda essa distância em questões de segundos, ela teria que estar se movendo na casa de bilhões ou trilhões de vezes mais que a velocidade da própria luz. Não. Será? E para terminar, Thor foi capaz de derrotar Oliki, Loki,
Thor, deus da guerra, e também foi capaz de lutar de igual para igual contra o pai de todos, Odin. Bem, Odin não estava com 100% dos seus poderes, mas mesmo assim não tinha ninguém em Asgard que podia ferir o pai de todos daquele jeito naquela época. E quando os deuses Shihari uniram seus poderes para criar uma explosão que provavelmente iria exterminar no mínimo vários deuses que estavam no campo de batalha, a Thor com seu martelo foi capaz de bloquear a explosão sem precisar sair do lugar. E segundos depois ela continuou avançando contra os deuses Shihari enquanto os mesmos atacavam Thor sem parar com os seus poderes combinados. E esses deuses, de acordo com a crença Shihari, eles foram capazes de criar um universo inteiro, ou seja, eles não eram nem um pouco fracos. É mesmo? E não se esquecendo que foi ela quem foi que derrotou Mangong no final da batalha. E isso fez até mesmo o pai de todos, que não gostava dela como uma Thor, admitir que se a Thor não tivesse aparecido naquela batalha, ele e seu filho Odysseus acabariam sendo mortos no confronto. E por hoje é tudo, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.